O meu nome é Joana, sou enfermeira de reabilitação na Satélite Familiar. Trabalho no Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoitão a tempo inteiro e isto acaba por ser um part-time e um complemento ao trabalho principal. Enquanto enfermeira de especialidade, enfermeira de reabilitação, funciona muito no criar a autonomia da pessoa que tem algum problema, seja ele qual for, ou uma fratura, ou um AVC, ou alguma alteração ao padrão de saúde habitual daquela pessoa, e que a pessoa, entretanto, tenha alguma necessidade de ajuda para criar alguma autonomia perante a necessidade que lhe foi criada perante aquele problema de saúde. Enquanto enfermeira de cuidados de reabilitação é muito isto. Quando é enfermeira de cuidados gerais, são sempre coisas mais agudas que acontecem no âmbito de uma lesão com uma ferida, que seja necessário um penso, um injetável. O enfermeiro de família que acompanha o doente e semanalmente vai lá avaliar sinais vitais, glicémia e outros parâmetros que aquela pessoa tenha a necessidade de ser avaliados. E então pode ser ou um ou outro que seja pedido. A nível do fecheiro clínico, o fecheiro clínico tem uma vantagem de nós podemos gerir a nossa própria agenda através do fecheiro clínico, ou seja, nós temos de segunda a domingo e das 9 às 21 ou às 22, e nós conseguimos agendar os doentes em cada hora que eles têm e a gente consegue manobrar aqui. Existe uma dinâmica muito próxima da família, efetivamente. Primeiro porque em muitos dos nossos serviços em que nós usamos principalmente a enfermagem de reabilitação são famílias onde nós também temos cuidadores da própria satélite, com quem o enfermeiro também está muito relacionado, ou seja, mesmo que a gente vá lá 2 ou 3 vezes por semana para fazer o processo de reabilitação, nós estamos sempre ligados ao cuidador que está lá 24 ou 12 horas, aquilo que for pretendido pela família. E por isso, quando nós lá vamos, nós sabemos sempre o que é que aconteceu na noite anterior ou no dia antes e temos sempre uma proximidade em relação à família. A própria família tem o nosso contacto do enfermeiro para alguma dúvida ou alguma coisa e por isso é um contacto muito próximo com a família neste aspecto que a família está permanentemente esclarecida e relativamente à situação e ao que é que está a acontecer. Eu acho que a satélite familiar primeiro permite essa questão a nível pessoal da flexibilidade, ou seja, de eu própria poder gerir a minha agenda consoante, tendo em conta que eu tenho um trabalho principal e que isto é um complemento ao trabalho principal, é a flexibilidade que eu tenho de fazer esta gestão, ou seja, se eu estou de manhã no hospital eu posso fazê-lo o trabalho complementar à tarde ou vice-versa, ou seja, não é um horário fixo que eu tenha que cumprir. E por isso essa flexibilidade a nível pessoal é efetivamente das maiores vantagens. Depois a nível profissional é muito satisfatório na medida em que é muito dinâmico nas vertentes que nós podemos atuar, porque tão depressa nós estamos a fazer uma reabilitação cognitiva de um período que nos é feito, como uma reabilitação motora que nos é feita, e por isso é muito versátil na medida em que a gente pode intervir por várias formas e por isso exercer a especialidade de uma maneira muito mais abrangente, nomeadamente nas necessidades que a pessoa tem em casa. Pois eu acho que é o facto de nós podermos avaliar e termos tempo para avaliar o doente como um todo. A maior parte das vezes no nosso trabalho principal nós não temos tempo para nos dedicarmos ao doente. Neste tempo temos 8 ou 9 ou 10 doentes a nosso cargo. E por isso quando nós vamos ali temos aquele tempo com aquele doente, nós conseguimos avaliar tudo à volta com mais tempo. E por isso conseguimos incidir mais em tudo o que aquele doente efetivamente precisa. Eu acho que o objetivo da satélite também é isto, é quando nós vamos fazer um penso, nós não olhamos só para aquele penso que é feito. Avaliamos, olhar para as condições é que aquele penso está a ser feito, quais as condições daquele doente, que outras ajudas é que nós podemos dar àquele doente ou oferecer. Eu acho que tem muito a ver com isto, com esta personalização dos cuidados e no domicílio, ou seja, o doente está efetivamente no conforto da casa dele e tem o serviço quando quer e à hora que quer. Eu acho que aquilo que distingue é o doente ser tratado com a individualidade dele, no domicílio dele e com as especificidades dele. Eu acho que é muito esta questão da personalização dos cuidados. Acho que é a exigência, ou seja, todos nós acho que temos a exigência de criar um cuidado que seja o melhor possível. Acho que primamos todos porque isso aconteça, da exigência desse cuidado. Depois acho que é o conforto do doente, ou seja, eu acho que é o conforto da pessoa estar no seu domicílio a receber um cuidado de saúde, não ter que se deslocar a um determinado sítio e estar sujeito a que tenha que esperar muitas horas por aquele cuidado, por aquele sistema de saúde, ou ter que sair num dia de chuva, ou ter que descer não sei quantos degraus para poder sair de casa.
Se eu tivesse que eleger uma palavra que caracterizasse o satélite, para mim seria a personalização dos cuidados. Fazemos um registro em que podemos pôr documentos que o doente tenha ido a uma consulta e que nos mostre, nós anexamos, uma fotografia da lesão para nós podermos ir acompanhando a evolução daquela lesão, e depois a vantagem é que nós podemos aceder ao registro de qualquer profissional. Ou seja, estou, por exemplo, com um doente que teve uma visita médica ou foi visto, por exemplo, também pela terapia da fala que o acompanha, e eu consigo perceber o que é que o médico avaliou e o que é que a terapia da fala avaliou e quais foram as conclusões, quais foram as melhorias, qual foi a evolução. Ou seja, e o facto de conseguirmos todos ter acesso através de um telemóvel ou de um computador à evolução do doente ou o que é que aconteceu em relação ao médico. Por exemplo, agora vou lá, ele teve consultantes com o médico, eu vou seguir ao processo e ver o que é que o médico fez efetivamente, qual foi a conclusão, o que é que o médico sugere. E então há um trabalho multidisciplinar muito bom nesse sentido, em que todos sabemos o que é que cada um está a fazer e quais são os resultados que cada um atinge e, no fim de tudo, qual é que é o maior sucesso do doente, que é para ele que trabalhamos.